Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do país. Estou aqui ao meu lado justamente para perguntar isso, Benilson. Oi. Como é bacana a gente falar, né? A cidade mais alta do país, Campos do Jordão. A cidade mais alta do Brasil e o verão mais bonito do Brasil. Então vamos lá, cidade mais alta do Brasil. A cidade mais alta do Brasil. Muito bacana. Esse é Campos do Jordão e aqui vocês estão novamente, tribuneiros, no TribunaCast, nos estúdios do TribunaCast. E como vocês já viram, né, dispensa a apresentação. Estou aqui com meu querido amigo Benilson Toniolo, nosso secretário de Cultura. O cara é fera, o cara comanda essa bagaça aqui também. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Boa noite para todo mundo. É uma alegria estar novamente nessa bancada, dividindo essa bancada com você. Você está bem famoso. Eu acho. Eu acho. Está bem famoso. Você deve estar dando autógrafo aí na cidade. É que eu tô provando que eu não sou só mais um corpinho lindo. Como é que foi? Fala aí para os tribuneiros e tribuneiras, como é que foi a FEMUCAR? Festival de Músicas Carnavalescas, na sua 38ª edição, criado por José Correia Sintra, aqui em Campos do Jordão. Foi lindo, foi no Parque Capivari, sucesso, 1000 pessoas lá curtindo. Elegemos o Rei Momo, a Rainha do Carnaval, as marchinhas. Olha, o pessoal de Pindamonhangaba está de parabéns, porque das marchinhas, das 5 primeiras colocadas, 4 eram de Pindamonhangaba, só uma de Campos do Jordão. Tribuneiros, foi um sucesso. A FEMUCAR, que recentemente foi realizada, né? Foi. Nós tivemos aí um carnaval em fevereiro. Foi. Né? Então, esse é o Foi Benilson um Toniolo. sucesso. Fizemos um total. matinê do Centro de Convivência do Idoso. Fui jurado lá também. É mesmo? Foi maravilhoso. Que E o bacana. matinê do Centro de Eventos. Foi um Parabéns. carnaval gostoso. Parabéns. Eu sou seu fã. Bacana, Sou seu obrigado. fã. A Sou seu fã. recíproca é verdadeira, Sérgio. Tribuneiros, entrem lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer, YouTube. Seja um tribuneiro, seja uma tribuneira, vai lá, ativa o sininho, TribunaCast Oficial. Entra lá no Instagram, coloca sua mensagem. Vamos lá sugerir aí convidados aqui, porque a nossa audiência, graças a Deus e graças a você, está bombando, está muito bacana. E hoje, Benilson, hoje, o desafio aqui é tremendo. Hoje é tremendo. Né? A responsa aqui é grande. Não é fácil. Né? Então a gente vai tentar, eu pelo menos aqui. É pra gente grande. Pra gente grande, o negócio é... Ó, vocês vão gostar, tribuneiros, porque hoje nós temos uma convidada aqui, uma convidada que já nos surpreendeu logo de cara quando chegou. Não, você vai saber por quê. Né? Nós estamos aqui com Adriana Harger, ou Adriana Harger, nossa professora. Merecido a salva de palmas. Achei até que foi pequeno. Eu achei que mais efusivo. Né? Vai lá de novo, Douglas. Melhorou um pouco. Melhorou. Tá quase bom. Presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão, autora de vários livros. Essa é a nossa querida Adriana, parceira do jornal A Tribuna, do nosso TribunaCast, empresária, empreendedora, mulher de coragem, e uma lista assim enorme aqui, um currículo fantástico da Adriana, que a gente vai tentar aqui, tribuneiros e tribuneiras, desenrolar, como falam, da melhor forma possível. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Adriana, muito boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Benilson. Boa noite, Douglas. Pessoal que está nos assistindo aí, tribuneiros e tribuneiras. É um prazer estar aqui hoje. Todo nosso. Professora? Professora. Quantos anos? 28 anos de magistério, até o momento em que eu parei. Depois teve mais um pedacinho. Benilson, 28 anos? A gente faz uma constatação, né, Sérgio? 28 anos? 28 anos de magistério. De magistério? Com 5 anos você começou a dar aula? Por aí. Porque só pode. Porra, eu acho que eu tenho uma explicação. Diga. Dona Marisa, mãe dela, quando ia dar aula,
É. ela já estava começando na alfabetização ali. É mesmo? E ali ela já começou a dar aula. Sabe como é que é? Senta do lado, vai lá, ensina aquele, ensina aquele, ensina aquele. Com 5 anos ela já estava. Pô, não é possível, Adriana. Olha, em casa a gente corrigia a prova junto com a minha mãe, das Olha aí. criancinhas, né, da escola do Capivari. Aí, quando eu era adolescente, eu dava aula particular de música. E a gente já coloca mais um na lista aí, né, pra gente falar um pouquinho disso. Sim. Dava aula de música? Eu dava aula de música. Que instrumento? Então, eu dei aula pouco tempo, mas assim, eu estudei piano desde os 5 anos, quando eu comecei a dar Falei, aula. aí, pronto, tribuneiros, acertei Pronto. aqui, ó, Pronto. desde os 5 anos. Eu comecei a estudar música aos 5 e a gente sempre foi muito musical lá em casa, então lá pelo meio da adolescência eu sempre dava uma aulinha particular para ganhar um dinheirinho e tal. Então as aulas em si começaram por aí, mas os 28 anos de carreira foi já quando eu comecei a dar aula oficialmente, né, que foi no TCC. Então tem mais Nosso tempo aí. Teodoro Corrêa Sintra. É mesmo? Você tem uma infinidade de alunos com 28 anos. Sim. Inclusive, tribuneiros, o Douglas, nosso técnico aqui, foi aluno da Adriana. Lá no Dora Né? Lígia. Lá no Dora Lígia. Jovem com jovem aqui. Já viu professores aqui? Não é possível. 5 anos, mas começou com 5 anos a dar aula. Adriana, e a catequese? Você foi catequista Pois também. eu fui catequista. Então tem que colocar 28 mais o período que eu dava aula particular de música, mais o período que eu dava catequese. Porque eu dava aula catequese quando eu era assim, antes do começo da adolescência, assim. É Na mesmo? Igreja do Capivari. É. Quem era o padre na época? Olha, a gente passou por vários padres lá. Aquele suspense pro Então, padre. eu não vou me lembrar quem era o padre naquele momento. É. Mas, enfim. Então, eu me lembro muito bem do Frei Ciríaco, que era uma gracinha de Frei padre, mas de Ciríaco. quando eu era criança. Depois, da época da catequese, já eram outros. E quanto tempo você ficou dando aula na catequese? Ah, pelo menos uns 3 anos. Seu 4 pai anos. também, né? Meu pai e minha mãe por a vida inteira, E né? fala Pelo aí menos pros uns tribuneiros 30, quem é né? o seu pai. Então, meu pai é o Tubarão. O Tubarão, o grande Então, Tubarão. Luiz Pereira Moisés. Um artista fenomenal. Sim. E o pintor de parede, pintor de quadros, hoje o grande pintor de Campos do Jordão, né? E a minha mãe, que é a professora Marisa, que deu aula para Ele doou- todo mundo. Ele doou um quadro para uma faculdade de Itajubá, não é isso? Sim, foi a última produção dele. É? Houve uma questão sobre tentativa de migrar um prédio que era da universidade para uma outra função e tal, e os alunos se mobilizaram em função de que esse lugar continuasse existindo em prol dos alunos. E meu pai fez uma doação pintando esse local, né? Então levou esse quadro para lá como uma homenagem à Universidade de Itajubá, né? Hoje Universidade Federal de Itajubá, né? Que bacana. Adriana, você sabe que eu tenho altos traumas de infância, adolescência com professores. Você sabe que o negócio... Eu tive professor... Os professores bravos, a gente não esquece. A gente sabe o nome do negócio. Adriana, sinceramente, você não tem jeito de ser uma professora muito boa. Você era brava pra caramba, né, meu? Eu sempre fui uma pessoa assim... Você muito tem um séria. jeito aí que você é brava. Eu sempre fui uma pessoa muito séria. Então, assim, quando a gente dá aula para... Eu nunca dei aula para criança além da catequese. Eu sempre trabalhei com adolescentes para frente. Né? Então, a gente vai sendo um pouco mais flexível com o tempo e depois eu passei a dar aula para adultos. E aí a gente descontrai, porque é outro sistema. Então, a gente vai se organizando nessas identidades que nos acompanham e a gente vai aprendendo com eles e a gente vai ficando mais flexível. Às vezes, a gente endurece quando precisa. Agora, com os adolescentes na escola, precisa. E o fundão, porque eu era do fundão. Tá. Fundão da sala. E aí, o que você fazia, o fundão? Olha, a gente teve um trabalho que eu fiz com o pessoal do TCC uma época que foi muito legal, porque eu combinei com eles que a gente ia fazer aulas de leitura. E aí o pessoal do fundão dizia, eu não vou ler. Eu falei, estamos na aula de leitura, vamos resolver. E aí eles pegavam o jornal e diziam, eu vou ler os classificados. Eu falei, ok, vamos lá. E aí tinha classificado de todos os tipos, de todas as coisas malucas que a gente pode imaginar. E, no final do dia, eles tinham que fazer uma avaliaçãozinha, dizendo coisas simples. Gostei do que eu li, foi interessante por isso, por aquilo. E o pessoal do fundão era a turma que dizia, não, a gente não vai fazer, a gente vai fazer outra coisa. E, no fim do ano, estava todo mundo lendo que era uma belezinha, já tinham passado dos classificados para os quadrinhos,
para os editoriais e assim fiz com que eles lessem. Então eu tô feliz. Você sabe, O pessoal do Benilson, fundão era legal. você sabe que para nós jornalistas, porque na verdade aqui, tribuneiros e tribuneiras, eu estou diante de acadêmicos, né? E aqui, por isso eu disse que a responsa é grande. Nós estamos aqui com, o Benilson já foi presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão, é membro da academia. A Adriana, hoje, ela é presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão. Então, pô, eu estou aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui nos estúdios do TribunaCast, porque se eu errar alguma coisa, eu estou ferrado, entendeu? Mas vamos lá. Então, nós estamos falando aqui com feras aqui, entendeu? Da literatura, autores de livro. Então, é bem bacana aí que você que está do outro lado aí da telinha, perceba bem aqui como é que é o trabalho desse pessoal, o desafio também, em termos de aprendizado, né, Adriana? Sim, é um desafio para a gente que vai para a escola, que conversa com os alunos, que tem que incentivá-los à leitura, a ser pessoas melhores, a querer crescer e também aprender com eles, porque eles trazem, né? Mas pelo jeito que você está falando aí, parece que todos os alunos eram tudo bonzinho, tudo belezinha. Esse negócio, Adriana, isso aí não me convence. Belezinha, era tudo belezinha aqui Não, em Campos do Jordão? belezinha não. O Douglas, A vamos gente lá. tem- a O, gente o tinha os aluno, perfis, o aluno né? Douglas Fagundes. Onde Não, que o você Douglas deu era aula pro belezinha. Douglas? Onde você deu aula pro Douglas? O Douglas era belezinho, educadíssimo. É mesmo? Fazia as atividades. Ah, é? Nota. Sim, claro. É mesmo? Onde Lá no foi? Dora Lígia. No Dora Lígia? Sim. Ah, é? Fala aí, Passei- as escolas é o Bom, Dora eu Lígia? dei aula no Dora Lígia. Eu comecei no TCC. Hum. Dei aula lá há uns 5 anos. Aí eu fui para o Dora Lígia. Lá eu dei aula em 2 períodos. Em 98, 99, depois 2010, 2011. E o Douglas foi do primeiro período. Ele foi aprovado. Sim, Ah, sim. tá bom. É, tribuneiros. E depois eu fui dar aula, eu sou formada. Eu sou formada em letras. Quando a gente se forma em letras, tanto a gente pode trabalhar com o nosso idioma, na escola, com português, com inglês, com redação para o vestibular, aquelas coisas todas, quanto com idiomas, né? Então, depois eu fui dar aula no CCEA, e lá eu fiquei uns quase 8 anos. E aí lá veio todo mundo. E era muito gostoso, porque você pega... Aí é a alfabetização. Você pega o aluno zerado. E você tem que fazer com que ele chegue a algum lugar, falando inglês, ou falando espanhol, ou falando italiano, como depois eu dei aula também. E aí é uma maravilha, porque a gente chega em casa com o olho brilhando. É uma delícia. É uma delícia. Que bacana, hein, Benilson? Ela gosta. Ela gosta, né? Ela gosta, meu. Mas você sempre quis ser professora? Então, pois é, não. Ela gosta, hein? A gente... quando eu fui fazer letras, a minha intenção inicial era assim, eu queria trabalhar com escrita. No fim das contas, é o que eu acabei fazendo, assim, cheguei lá. Mas, naturalmente, a minha vida foi cercada de professores, todo mundo. Mesmo quem não era professor, né? Meu pai, hoje ele é chamado de professor da catequese, mas é professor, né? O meu irmão, né, é engenheiro, mas deu aula há muito tempo. As minhas tias, as minhas primas, a minha irmã, todos são professores. Então, isso meio que é espontâneo, né, gente? A gente está ensinando. E, quando eu deixei de trabalhar nas escolas, para onde eu fui? Eu fui dar aula particular. Então, na verdade, o magistério faz parte da gente. Mas lá atrás eu pensava, não, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer letras para poder escrever, eu vou trabalhar numa editora. Eram esses os pensamentos. Né? Eu cheguei a cogitar em fazer arqueologia. Caramba. Interessante. E aí, E Benilson? hoje você é presidente da Academia de Sou Letras, presidente da Academia de Letras. da qual seu pai faz parte. Também. Sim. Como é isso? Olha, primeiro, quando meu pai foi convidado a participar da academia, se tornar membro, foi uma honra para a gente, porque é uma pessoa que vem de uma raiz de família muito pobre, sem recurso financeiro, sem recurso de estudo. Né? Meu pai fez até a 4ª série e foi trabalhar. Então, ele teve que se formando autodidata, né? Aí, no meio do caminho, fez o que seria hoje o EJA, não sei qual é o nome atual. Tá. E depois ele fez um curso de teologia, que seria hoje um tecnólogo.
E meu pai lia todos os dias. Onde fosse, ele tinha um livro embaixo do braço, cheio de anotações. No carro tem um monte, né? As prateleiras de casa lotadas e todos os livros lidos. Então, quer dizer, a gente entendeu que a gente precisava crescer, né? E o meu pai, quando chega na Academia de Letras, é a resposta disso. Você se move em direção a aprender, a crescer como um indivíduo pensante. E você vai chegar na academia naturalmente, né? E a leitura... E a leitura é básica. Fundamental. Fundamental. Então, eu quero pegar o gancho no Benilson agora, nas questões. Como você vê atualmente, né? Você que lá, com 5 anos você começou a dar aula, porque eu ainda estou abismado aqui, com 28 anos aí de magistério, né? Porque tem mais. É isso, né? Como é que você vê atualmente aí a galera, né? Com tanta tecnologia? Você vê, nós temos aqui também nós somos associados a um jornal impresso, né? Como é que você vê a leitura hoje? Como é que está essa galera, na tua opinião? Eu entendo que nós viemos de um perfil, e aqui coloco inclusive o Douglas, né? Apesar de que ele é mais jovem que eu. Não parece, não, Adriana. Mas o Douglas ele ainda está no parece, nosso não. grupo aqui. A gente brincadeira, viu, técnico? Brincadeira. Eu quero só ver a edição. Depois vai ter uma guerra aqui, você vai ver. Vai lá. A gente vem de uma geração, e eu acho que todas as anteriores, até a nossa, que a gente tinha um modus operandi, né? Ainda que a gente não tivesse tido oportunidade, a gente buscava em algum lugar. Eu morava em Capivari, sempre morei até eu me casar. Eu saía de Capivari, pegava o ônibus, vinha para Bernécia, e eu era frequentadora assídua da biblioteca municipal. Né? Assim, era óbvio que eu ia até a biblioteca. E esse movimento, assim, por mesmo que a gente dissesse, não gosto muito de estudar, a turma do fundão e não sei o quê, a gente tinha um senso de que aquilo era importante e a gente valorizava aquilo. Nós vemos hoje uma mudança de mundo, em que você tem um mar de informações, um universo inteiro de informações, e você pode se beneficiar dele. Hoje você pode aprender qualquer idioma que você quiser, né? Em 2019 eu fui para a Grécia. Aí eu resolvi que eu ia estudar grego, né? Então eu estudo na internet e é possível aprender, né? Então, se a gente quiser hoje qualquer tipo de aprendizado, a gente consegue. Agora, essa nova geração que cresce tendo acesso a tudo, né? Tudo é fácil hoje. Então, a valorização daquilo que você quer para si ou daquilo que você pode ter para si, ela é desperdiçada. Informação não é conhecimento. Informação não é conhecimento. Isso é importante frisar. Né? Informação não é conhecimento. Como é que vocês, aí eu já vou estender até para o Benilson também, vocês aí, que fazem parte da Academia de Letras Campos do Jordão, como é que vocês incentivam essa geração, né, tecnológica a ler os livros, a ter essa percepção, a interpretar? Como é que faz? Primeiro, a gente dá livros para eles toda semana, né, Benilson? Toda semana. Primeiro, você tem que ofertar. Então, se eles não têm acesso, eles vão passar a ter. Segundo, se eu não posso ir até a biblioteca, ou se eu não quero ir até a biblioteca, mas eu tenho o recurso do celular, então vamos descobrir onde no celular a gente pode achar esse material que seria o livro físico, né? Então, a gente tem diversos canais, inclusive audiolivro, hoje em dia tem tudo. Mas a gente também orienta para que eles leiam livro físico, porque existe toda uma questão de cognição, né, do livro físico, da escrita, a caneta. É muito bacana, é maravilhoso. Desenvolvimento cerebral mesmo. Então, sim, você folhear páginas por páginas, você viajar
no livro, né? Nós entrevistamos aqui tantos autores bacanas, né? Pessoas, Pois né? é. Que, ó, tivemos aí o juiz, né? O Ricardo Arcoverde, Ricardo Arcoverde. que também é da Academia de Intelectual de Letras. altíssimo nível. Tivemos pessoas... Articulista do jornal. Sim, articulista, né, do jornal, assim, é tão bacana. Edmundo Rocha. Rocha, também o Lélio Gomes, né, que escreveu, né, também. sim. Então, assim, e é tão bacana você estar folheando isso e entendendo realmente a história, né? Bom, Você Considerando suspeita de que- falar, né? Você suspeita. independente do número da faixa etária, né? Assim, a gente é da geração do papel, né? Sim. E por geração, Do papel do, por do gosto, jornal, aquele né? jornal que Assim, você... papel e caneta o tempo todo, a minha mesa de trabalho, ainda que hoje ela seja administrativa, basicamente, é papel e caneta, sim. Agora eu estou tentando me modernizar. Ah, é? Não faça isso. Não faça. Né? Por força das circunstâncias, Ah, eu preciso é? me modernizar. Mas a Escreva. minha mesa, eu tenho os meus painéis que eu vou colocando os meus papeizinhos com as informações e escrevo e anoto, daí eu anoto de novo, para Adriana, garantir. Falar em escrever, eu queria... Não dá para falar de Adriana Harger sem falar de literatura. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você ganhou recentemente 2 prêmios muito importantes. Sim. O primeiro de um livro... Eu trouxe, aliás, aqui os teus livros. O primeiro que você... Eu queria só passar rapidamente, porque é importante. Esse livro é o livro escrito em parceria com seu pai, Luiz Pereira Moisés, que é o livro História da Vila Capivari. E esse livro venceu o prêmio Eugênia Sereno de que ano? 2016, eu acho. Espera. Não, 16 você ganhou o Mapa Cultural. 15, deixa eu fazer o cálculo. 14 de poesia, 16, 18. Então esse a gente ganhou em 19. E no ano passado você ganhou com Camba novamente esse livro maravilhoso que prêmio. você fez. Sim. E- Aliás, nós temos um ali no bondinho, ali, ó, bem, representando olha só. ali, entendeu? do lado do bondinho. E aí você tem o Poesia no Tempo, Sim. que é o primeiro livro. 2014, só é poesia mesmo, Você participa da antologia Histórias para Ler à Beira do Abismo. entre outras 10 antologias, mais ou menos. Essa eu fiz com uns amigos queridíssimos. E esse que é eu o seu conheci. Sintra, que fala do maior homem público que essa cidade já teve, que é Joaquim Correia Sintra. E Aprendi muito com ele, é um cara que... a gente tem que 4 conhecer. Estações, que é uma antologia também que você fez com outros 3 autores. contos. Pois é, então eu imagino que você também começou a escrever com 5 anos de idade. Ah, com certeza. Aí, com certeza absoluta. Um dia... Tem algum que você goste mais? Com certeza. Olha, é que depende do ponto de vista, né? Assim, o Seu Sintra, eu não sou uma pessoa que tenha ídolos, essas coisas eu não tenho, mas assim, o Seu Sintra ele passou a ser uma referência, assim, o cara que tem muito que oferecer e eu aprendi com ele. Primeiro que eu aprendi sobre campo, segundo que eu aprendi que a gente, como é que é? Meu pai usa esse termo. Quando você encontra alguém que tem o que te ensinar, gaste o degrau sola do seu da sapato. casa dele com a sola do seu sapato. Assim, isso vá lá todos os dias, né? Então, Isso o é Seu bíblico, Sintra é né? isso para mim, né? Seu pai cita sempre. O livro do Capivari é um livro do qual a gente fala todo dia. Então, ele é uma delícia, porque onde eu vou, tem alguém que fala, não, porque o livro do Capivari, e a gente comenta, e é a minha história. É a minha história. Eu vivi 23 anos em Capivari. Então, assim, e a dinâmica de ter feito esse livro foi uma delícia, né? Meu pai trouxe um material de base, de entrevistas, e aí ele queria publicar para distribuir para a vizinhança. Eu falei, Nana, tem um monte de coisa que a gente tem que pôr aí. E aí a gente foi mergulhar em pesquisa, aí vai atrás de documento, aí conhece o fulano, daí o outro traz uma foto, aí você descobre um mapa do bairro. Foi muito gostoso. E desse livro aí, dá um spoiler aí. Vamos lá na tecnologia. O que te prendeu, assim? Porque faz parte da tua infância. Sim. Né? O que mais, assim, você, na hora de estar naquele momento de elaboração, de pensar, o que veio à sua mente? Assim? Olha, primeiro, a gente saber que é uma história sobre gente. As pessoas estão com a gente ali, né? Isso, assim, move a gente. Segundo, é você ir recordando tudo aquilo que você viveu e saber que esses lugares, se o Capivari Central, Praça do Capivari, Parque do Capivari, hoje é um outro local, a região onde os meus pais moram é a mesma. Ela não mudou.
Né, o percurso que a gente fazia da casa dos meus pais até a Duque de Prata, e aí ia catando amora no caminho, voltava com a roupa tudo roxa. Aí a mãe tinha que botar tudo de molho no omo depois. Né? E, assim, a memória afetiva fala com a gente o tempo todo no livro. E isso é fundamental. Você está trabalhando no que agora na literatura? Qual projeto você tem? Então, na verdade, eu vou de grão em grão, eu vou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. De projeto, efetivamente, hoje, a caminho, eu tenho poemas que eu vim escrevendo de 3 anos para cá. Né? A gente vem numa outra pegada, que a gente chega nesse assunto já já. E aí eu venho escrevendo poemas. Então, vai haver um momento em que eu vou organizar esses poemas e vou colocá-los na mão dos leitores. Que tipo de poemas? São os meus poemas sobre o luto. E é um tema que ele perpassa a minha vida, eu preciso falar sobre ele. Então, esse é um tema. Então, isso é uma questão como importante. é isso? Como é isso, esse poema? Vamos lá. A pandemia, acho que ela tratou da gente, assim, ela tratou de moldar a gente, cada um de uma maneira, né? A gente teve perda, a gente teve que aprender a se reinventar, a gente teve que fazer novos vínculos, a gente teve que reestruturar a família, né? E isso vai refletir, já que a sua pergunta anterior, já vou responder as duas. Aquela literatura que vem acompanhando a gente a vida inteira, e é escrita lá desde os 5 anos, ela vai passando pelos temas que fazem parte da gente. E a gente precisa fazer o processo de catarse. Então, para mim, agora, escrever poemas que falem desses momentos em que eu vivo é importante. E eles precisam ir para a mão dos leitores. Por quê? Porque eu preciso dizer para as outras pessoas que passam por algo parecido com o que é a minha história que pode dar certo. Que é a função da arte. Que é a função da arte. Diga, olha, eu estou dizendo isso aqui. A gente pode compartilhar? O que você tem a dizer para mim em resposta a isso? E aí é a função da arte como movimento interno e externo. Né? Esse é um dos projetos. Esse é um dos projetos. Tá. O segundo é a continuidade do Camba. Então, o Camba é um livro... Ele ficou 10 anos na gaveta. Quando ele saiu, né, é um menino que caminha. E né? só um minutinho, nós temos aqui na tela, aqui, ó, nada mais, nada menos do que o Tubarão, pai da Adriana. Olha que bacana. E a minha mãe tá ali no cantinho. Tá bonitão, hein? Tá bonitão aqui, hein? Ó, bacana pra caramba, ele muito legal. Simpático, bonitão. Não, ele tá bonitão. Ah, legal. Amanhã eu vou receber uma visita. Vai mesmo. E o Camba é uma coisa interessante, porque ele ficou 10 anos engavetado. Porque é um livro infantil, colorido, precisava de verba, né? A gente tem que fazer os corres, né? Porque não tem jeito. E aí a gente conseguiu uma verba aqui eu tenho que agradecer publicamente mais uma vez ao meu querido Benilson. A gente conseguiu, via prefeitura, via Secretaria de Cultura, a verba para que a gente publicasse o Camba. Muito o livro legal. Veio ao público. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Sim. É assim, foi um edital, senão vai parecer que a gente só liberou recurso para o livro dela. Não, é um edital onde 5 autores com projetos de livros que falassem sobre a história de Campos do Jordão seriam contemplados. Sim. E o Camba foi um deles, junto com outros autores, Sim. como Edmundo Ferreira da Rocha, Helena Terezinha, o João Pedro Pena, João Pedro Ribeiro Pena, entre outros. E aí esse livro, hoje, a gente vai com ele para as escolas. Então, o projeto Livro Infantil, aí a gente volta para as escolas, não para dar aula, né? Mas não deixa de ensinar. Aliás, tinha uma foto agora há pouco, lindíssima aí. A gente volta para a escola, não como professora, mas, de alguma forma, o magistério vem junto, não adianta. A gente leva o livro para a escola. Primeiro que todas as bibliotecas de campus têm todos os meus livros. Não as antologias, mas todos os outros. Aliás, se tiver alguma escola que não tem que me avisar. O combinado é que tenha. E aí a professora de algumas escolas leu o livro, adorou o livro, assim, e eu fico super feliz com isso, e me ligou: Adriana, a gente quer trabalhar com os alunos, você vem falar com eles? E aí viemos, eu e a Mônica Belda, que é a ilustradora, que fez essa coisa maravilhosa desses desenhos, com recorte, colagem, giz de cera, lápis de cor, canetinha, tudo tem aí. É uma coisa linda.
E a gente foi para as escolas e a gente desenvolveu ano passado um projeto em 2 escolas, no Meire Camargo e no Amadeu Carletti, conversando com os alunos, produzindo conversas com eles sobre os temas do livro. Na escola da Vila Britânia, eles transformaram isso numa produção de escrita dos alunos e fecharam o ano com a publicação de livros dos alunos. E, nesse dia, a gente doou para essa escola e também para o Meire um livro do Canva para cada aluno. O que vai acontecer? Esse ano a gente vai dar sequência para o projeto lá na Vila Britânia. Então, vai ser um dos projetos desse ano. Ou seja, difícil saber qual é o preferido. Todos eles são... é que nem falar de filho, né? Cada vez que chega um livro, é mais um filho que nasce. É a mesma sensação. Então, eu tenho os meus 2 meninos, o Arthur e o Alex, e mais 5 filhotes. Quantos anos? Aqui. Aí eu vou começar Vamos já lá. a entregar, né? Quantos anos? Vamos lá. Quantos o Arthur anos tem 22,5. Tá brincando, E Adriana. o Alex tem 20,5. Ô, Adriana, não é possível. É uma pessoa precoce. Não, pelo amor de Deus. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Desculpe, você ia falar alguma Cara, coisa. justamente, eu acho que eu estou lendo o seu pensamento. Eu espero que não. Antes disso, eu gostaria aí de mandar um abraço para toda a equipe aqui. Carlos Rosa, a Fabrícia Sintra, ao Tiago Lima, ao Marcel Strass, aos nossos investidores aqui. Eu costumo dizer que é o Tutinha tem o Tutinha da Jovem Pan, tem o nosso Tutinha aqui também. Um abraço ao Arnold Strass, aos nossos patrocinadores Savoy Leilões, a Hotel Excelência, Savoy Hotel Excelência, o Que Nem da Vó, ao DF Studio aí do nosso querido e comportado aluno da Adriana, Douglas Fagundes, né, que eu não sei não, é o cara mais comportado da sala, só 10, mas tudo bem, tá aí, é um grande cara, um parceiro, nosso comandante aqui, né, em todas essas programações aqui com os nossos convidados. De vez em quando ele dá umas broncas aí, a gente vai tentando dar uma... Porque tem perrengue também aqui, viu, Tribunal? Não pensa que é fácil, não. Chegando aqui, tem muito perrengue. Mas a gente aqui, todo mundo imbuído no mesmo projeto, que é levar todas as histórias, como essa da Adriana Hag, que é fantástica. E eu vou chegar num ponto muito importante também aí, depois das explanações aí do Benilson a respeito dos livros, Academia de Letras, das atividades como professora desde os 5 anos de idade, filho há mais de 20, tem 2 filhos, um tem 20 e poucos anos, outro tem, pelo amor de Deus, isso aí não é possível isso. Mas mandar um abraço aí para o Fábio Rotieri, para todos vocês, queridos tribuneiros e tribuneiras. Vamos lá, Benilson. Bom, a gente está falando de prêmio e faltou falar também um dos principais, que você venceu o Mapa Cultural Paulista na área de literatura em 2016. Estudei bem a vida dela. Você estudou mesmo, pois hein? Em 2016 na literatura, você e Madeleine Alves, ou seja, no estado inteiro você foi premiada. Em que categoria? Eu fui premiada na categoria Poesia. A Madeleine, eu não me lembro se ela estava em Poesia ou em Contos. Mas foi interessante porque a Madeleine tem uns textos maravilhosos também e nós nos encontramos. Ela falou, que legal, estamos premiadas junto, no mesmo... Né, os nossos textos estão... Madeleine Alves é uma poeta de São Vicente, no litoral de São Paulo, e nossa amiga em comum. Sim. E acabou encontrando a Adriana na premiação lá do Mapa Cultural Paulista, que é um prêmio importante. Muito legal. É um prêmio que... Então, ele começa no município, então cada município faz a sua exposição e análise e com seus jurados e escolhem os trabalhos que irão para a próxima fase, que é a regional. E aí, na fase regional, mesmos trâmites, né? Tem a exposição dos textos ou das outras obras de arte, os júris, e isso vai para o estadual, né? E no estadual são selecionados 6 premiados do estado inteiro, né? Em cada categoria. Né? Então, desses 6 do estado inteiro, estava eu aqui, Adriana Harger. Adriana Harger. Pra você ver como a nossa seleção municipal é bem feita. Não é, meu? Pô, maravilhoso, viu? Mas eu quero comentar uma coisa sobre isso, foi interessante. Fique à vontade. Aliás, a gente chegou a conversar sobre isso lá atrás. Eu participei de 3 mapas. O primeiro, fui para o regional, parei ali. O segundo, eu fui para o regional, parei ali. Eu falei, vou ganhar esse negócio. Que persistência, hein? É isso aí. O próximo eu vou ganhar. E dentro dessa persistência, dessa resiliência, ganhou. E ganhou. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Tá.
Tribuneiros, uma delícia esse papo aqui. Tá muito legal, Benilson. Tá sim, Muito mas bacana. falta um projeto que você está em andamento que é super importante para a história da Você cidade. estudou porque bem, ela- Adriana, hein? Você ela- sabe tudo, meu. Ela é uma especialista na história de Campos do Jordão. Bacana. E tem um projeto que ela está se dedicando que também é muito bacana. Sim, a gente tem, como sequência do livro do Capivari, a gente tem um projeto que ele começou, aí pandemia e tal, a gente para, e aí a gente, agora a gente está voltando para ele pós-pandemia, que é o projeto que vai falar, vou dizer aqui como, não é a continuidade do livro do Capivari, porque ele é um projeto à parte, é uma continuação da história do nosso bairro. Então, né, a gente contou a história, eu com meu pai, do bairro do Capivari, até ali, quando ele termina. Né? A gente até cita no livro os 3 loteamentos do bairro como um todo, portanto, a gente fala do loteamento da Vila Inglesa. E aí a gente vai para esse livro novo, que creio que até o final do ano, começo do ano que vem, esse venha a público. E aí a gente vai detalhar, né, a questão toda da construção do hotel, da questão do bairro, para que o bairro foi pensado, principalmente como via turística. Né? A ideia era um bairro que fosse para o turismo, né, com terrenos para casas de turista, um condomínio. Né? Agora, a gente tinha uma parte que eles chamavam de bairro Vila Médica, era um setor que era mais especializado. Então, claro que a população de Campos também acabou migrando para ali. Então, a gente vai falar sobre isso e sobre a história do hotel. Né? Então, por que o hotel foi construído, quando, quem foram seus gerentes? A gente tem um monte de fotos, né? Muitas delas, a maioria, vindas pelo arquivo do meu amigo Kleber, que, né, chegou com esse material para a gente. Algumas fotos vêm de outras fontes, mas a maioria vem do Kleber. E aí a gente vai falar, por exemplo, a rua que desce da região do Jaguaribe ali para o Vila Inglesa, do alto do Jaguaribe ali para o Vila Inglesa, né? É a rua José Scheffer, então a gente vai contar desse personagem que é marcante. Nós vamos falar do nosso antigo prefeito Flávio Rude Ramos, que era o dono do hotel, do pai dele, que quem planejou toda aquela identidade da região. Então, a gente tem um baita material para seguir falando da nossa legal. história também. Muito né? bom. E, Adriana, antes disso, tribuneiros, nos sigam lá nas nossas plataformas digitais. Estamos em todas. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Deezer, em todas as plataformas. Você vai encontrar lá TribunaCast Oficial. Adriana, você consegue dormir com tantas atividades? Como é que é o tempo? Nem sempre. Não, nem sempre? Às vezes eu estou precisando escrever, e aí eu falo, vou dormir um pouco mais tarde. Ou às vezes eu acordo de noite com o texto na cabeça, eu acordo e escrevo. Então, às vezes eu não durmo também. Imagino. Quando eu estou com um projeto de livro, não tem hora para dormir. Professora há mais de 28 anos. Ela ainda quer nos convencer disso, tribuneiros. Ela ainda quer tentar nos convencer aqui. Bom, pelo menos ela começou com 5 anos a dar aula. Né? Filha do nosso querido Tubarão, é fantástica. E a mãe? Professora Marisa. Professora Marisa deu aula na CEA. Foi a primeira professora da CEA. Olha só. Depois deu aula na Escola do Jaguaribe. Depois ela foi para o Capivari. E lá ela deu aula para todo mundo. Para vocês verem aí que o negócio aqui é realmente de responsa. Benilson, essa questão literária, de história... Está satisfeito com isso? Muito. Como é que está? Bacana, né? Uma enciclopédia. Ela né? tem não é à toa que é presidente da Academia de Letras. Adriana né? é um grande patrimônio da nossa cultura, ela sabe disso. Muito legal. E eu peço a Deus que a conserve com muita saúde para continuar contando essa história e que ela encontre cada vez mais tempo para isso. E além de tudo isso, formou muitas crianças aqui, viu? Muitas crianças comportadas, segundo a professora Adriana aqui, tá? Então você aí, ó, ela é culpada por você ser hoje um cara inteligente, entendeu? Ela é responsável por isso. Além de tudo isso, você largou, então, a questão do magistério, porque eu gostaria aí que você pudesse
dar o seu relato, porque eu imagino aqui que está dentro aí do seu projeto também, Sim. como lidar com questões de luto, né, daqueles poemas. E eu queria que você falasse um pouco nisso. Você largou? Acabou? Não é mais, ainda é professora. Sim, professora a gente não deixa Profe- de né? ser. Professora a 24 formação está aí. horas. Sim. Mas e aí? Conta aí, como é que foi? Então, eu vinha numa energia absoluta escrevendo livro e projeto de pesquisa. Quando a gente começa a estudar história de campus, a gente não para mais, né? E é material que chega, a gente vai buscar mais e tal. E aí, março de 2020, né? Se eu não estou enganada, dia 20 de março, fecha tudo, né? 20 de março. 20 de Exatamente. março, se eu não estou é isso aí. enganada, 20 de março. 20 de março De de 2020. 2020. E aí, Exatamente. a partir daí, as coisas começam a mudar. Primeira coisa que aconteceu, nesse período eu dava aula particular apenas, não estava nas escolas. E todo o comércio fechado. E quem tinha recurso financeiro não podia sair de casa, então parei com as aulas por tempo indeterminado até que as coisas todas se resolvessem. E falei, bom, vamos migrar para o digital, vamos pensar outras estratégias. O tal do home office. O tal do home office, exatamente. E eu estava naquela fase da entre-safra, eu não sabia o que ia acontecer, né, dali para frente. Só que aconteceu tudo o que eu não imaginava que ia acontecer. O quê? No dia 3 de agosto de 2020, o meu marido faleceu. Né? O meu marido, que era o administrador da nossa empresa, o administrador financeiro da nossa vida de família, né? E eu que vinha numa toada de escrita, de magistério, de cuidar dos filhos, da casa, né? Os filhos foram morar em Taubaté, eu também estava lá com eles e tal. E aí, no dia 4 de agosto, eu era a mais nova empresária de Campos do Jordão, administradora da minha casa, dos meus filhos e da minha empresa. Da Arca de Noé. Da Arca de Noé Pet Shop, para quem não conhece. É a única. A única loja Ela que veio não aqui, a fecha em única Campos loja do que não Jordão. fecha. Ó. Você pegar lá o Oia. É o Você vê, Oia. o Oia e a Arca de Noé. Exatamente. Meu, Essa história de Oia foi engraçada. não fecha. Não fecha. Sabe A que gente aqui diz em que a porta é quebrada. É, ela a não porta é nem quebrada baixa. da Arca de Noé. Tribunal, ó, se quiser ir lá, ó, e tá aberto todos Olha, os dias. Sim, até as né? 9 da noite, sábados, Dá- domingos e dá feriados. tempo, Ainda hein, dá ó. tempo de ir Dá lá, tempo gente. aí, hein? Só fecha dia 25 de E aí você dezembro virou. e dia 1º de janeiro. E você por virou força de lei. empresária, mas você virou empresária, assim, de uma hora para outra? Você Literalmente. teve que fazer isso em virtude do falecimento do Sim, seu sim. marido? Mas ele havia te passado alguma coisa sobre, assim, em termos de administração? Não. Não. Pô, mas e aí? Nós éramos sócios desde sempre, mas era uma sociedade Sim. pro forma. Sim, claro. Né? Eu fazia uma outra coisinha, até contabilidade, ia ao banco, levar um documento, nada mais. Lá atrás, quando nós nos casamos, eu ainda ficava mais tempo na loja, a gente atendia no balcão, a gente já foi uma loja pequena um dia, e nós atendíamos no balcão, atendíamos os clientes, depois a loja foi crescendo, a gente tem que entrar Sim. no esquema Nessa das mudanças, vibe. nessa vibe, a gente foi crescendo, e aí ele ficou na empresa e eu fui tratar de outras questões, né, das questões da minha profissão e das questões da casa e dos filhos. Então, eu não era uma administradora. Dado que, naquele momento da pandemia, eu estava sem o meu trabalho oficialmente, eu precisava pagar as minhas contas e, a partir daquele momento, não tinha outra pessoa responsável financeiramente pela minha casa. E aí eu entendi que se o meu comércio, e eu tenho que agradecer a Deus e ao universo, tudo que conspirou a favor, né? A minha loja estava aberta porque era um serviço essencial. Eu falei, eu preciso aproveitar isso, né? Segurar com todas as forças que eu tenho e vamos em frente. Mesmo Não sendo uma administradora. não, mesmo com esse processo de luto, Adriana.
E aí é uma coisa terrível. E é por isso que eu preciso escrever sobre isso e dizer para as pessoas sobre isso. Porque quando acontece uma tragédia, e aconteceu isso na vida de um monte de gente, de todo mundo quase, durante a pandemia e em outros momentos, você guarda o seu luto e você vai assumir aquilo que você tem que fazer. Você tem que pagar suas contas, você tem que pôr comida na mesa e você tem que deixar a loja aberta, porque você tem 10 famílias de funcionários para sustentar. E aquilo tem que andar. Né? E aí você guarda o seu luto, antes de dormir você conversa um pouquinho com ele, depois você guarda de novo e a vida segue. E, então, aí eu enterrei meu marido no domingo, na segunda-feira eu já estava... Aliás, nós fizemos a cremação do meu esposo na segunda de manhã, na segunda noite eu estava trabalhando. E a loja está aberta, funcionando, e a maior loja tenho do que gênero dizer da cidade. que Eu sou cliente. funcionando muito bem. Eu sou cliente. Inclusive hoje, tribuneiros, antes de entrevistar aqui, eu tive que comprar, né? Fui até a Arca de Noé, comprei, porque Obrigada, meu Sérgio. cachorro, Sultão, é um pastor suíço, um pastor branco, lindo, assim, é meu filhão. E ele gosta daqueles biscoitinhos lá, entendeu? Porra, meu, é divertidíssimo. Aquilo vicia. Eu sei, mas, pô, eu fico feliz de vê-lo lá. Ele tem um valor nutritivo. O importante é aqueles biscoitinhos, não é só um agradozinho. E hoje em dia é. Né? E além claro, da ração, né? Da comida dele. Né? E o meu cachorro só come carne e arroz, viu? Chique. Esse negócio de frango e arroz, eu já tentei. Então, cachorro de sempre aquele palmeirense, saco né? Cachorro de 15, palmeirense não é 20 qualquer quilos de cachorro. Arca de Noé, assim, carne e arroz. E se tornou, já era um sucesso com seu esposo, e você manteve isso. A gente não fechou nenhum dia, nem durante a pandemia, Adriana, nem até agora. Isso é muito forte o que você está falando. Isso é muito forte. Ao mesmo tempo, claro, é óbvio que é muito difícil, sabe? Parece aquela questão, assim, fazer aqui meio que uma analogia, que é alguma coisa nesse sentido, tipo assim, segura o choro. Uhum. Sabe? Alguma coisa de tipo, vai para frente. Siga, porque são fatos que realmente, como você destacou aí, aconteceu, né, com várias famílias, né? Eu mesmo também tive aqui na cidade aí amigos que perdi, né? Muitos amigos, alguns amigos, tivemos amigos, né? Cada um tem aí uma história, ou aqui em Campos, ou em outra cidade, São Paulo, enfim. E aquele negócio, mesmo assim, você foi para cima, né? Guardou ali o luto, natural, óbvio, mas você você fez com que a empresa ela decolasse, né? Sim, e é interessante. Que força que você tem, hein, Adriana? Você me perguntou, você queria ser professora? Não. E eu assim, vamos lá que vai dar certo, vamos lá. Eu imaginava que eu ia ser administradora de empresa? Não. E aí você fala, não, vai ter que dar certo também, vamos lá. E quando eu olho hoje, 3 anos e meio depois, eu sou muito feliz com os resultados. E sou muito feliz com os meus resultados, de olhar para a empresa funcionando, os meus funcionários, a equipe mantida, funcionando, gostam do que fazem, querem estar lá comigo, o cliente está satisfeito, né? E eu passei a gostar. Ainda que seja duríssimo, porque a gente... E é uma mensagem fortíssima que você passa a todos, não é, Benilson? Sim, sem dúvida. Não, uma mensagem... Acho que é mais do que resiliência, é quase que um renascimento. Um renascimento. Sim. É uma reinvenção, né? É uma mulher que se reinventa, é uma pessoa que diante do imponderável, diante do imprevisto, das porque circunstâncias. Se me permite colocar, Adriana, e nós somos próximos o suficiente para dizer isso, a morte do Orlando Harger, que era meu amigo, não se dá de maneira esperada. Não. Ele vai embora de repente, num acidente doméstico, Sim. do qual ele se recuperava. Então, e dentro de casa. Então, o drama, Sérgio, a carga de dramaticidade, eu acompanhei muito de perto tudo isso, e isso ainda me impacta. A carga de dramaticidade é muito grande, porque você tem uma pessoa... Veja, quando você fala que a Adriana precisou abrir mão do trabalho dela, a gente tem que pensar em todos os alunos que ela deixou. Uhum.
Que me procuram na até hoje. formação Esta dessas semana. pessoas, que acabou ficando não incompleta, mas que teve que ser interrompida em razão de uma tragédia. E você tem uma equipe de trabalho de 10 pessoas, 10 famílias, como ela disse, que se olhavam enquanto ela estava cremando o marido dela e diziam: e agora? Vamos perder o emprego? O que vai ser de nós amanhã? E aí você não tem uma mulher que simplesmente abre as portas de um negócio, que é a maior loja do gênero da região, e eu sei que é uma das maiores do Vale do Paraíba. Quanto tempo tem? 30 anos. 30 anos? Pois é. E aí ela vai lá, se ajoelha, abre, levanta aquela porta de aço e está lá até hoje. É mais do que persistir e ter resiliência. É recomeçar. É um recomeço, hein? E você está feliz? Olha, dias são duros, né? Tem dia que a gente fala, gente, o que eu E faço noites hoje? também, presumo. Noites duríssimas, né? Eu passei a gostar, né? Porque isso tem a ver com aprendizado. Você vê o resultado e diz, valeu a pena. Ainda que duro, ainda que demandando, ainda que chegando em casa cansadíssima, ainda que passando noite sem dormir, mas sim, sou realizada. E onde hoje. você buscou aí tanta inspiração para isso? Isso vem de lá atrás? Olha, existem elementos que vão forjando a gente no decorrer da vida, né? Então a gente vai aprendendo com eles. Outros a gente acha no meio do caminho, né? Eu entendo que a partir do momento da perda, do momento do luto, nós temos que nos agarrar a algumas forças, né? Então assim, eu tenho 2 filhos para sustentar. Isso é uma força fundamental. Fé, para mim, é uma força fundamental. Então, para mim, após dia 3 de agosto de 2020, esses 2 foram pilares. Só para nós aqui elucidarmos um pouquinho, para o tribuneiro não ficar perdido, o Benilson havia dito que foi um acidente doméstico, mas nós estávamos aí numa pandemia. Sim. Teve a ver com a Covid? Não teve a ver com a Covid. Tá, Ele, só pra teve gente um acidente deixar, doméstico mesmo. Ele certo. caiu de uma altura, ele caiu de uma escada, estava fazendo as atividades dentro de casa, ele caiu e rompeu o osso da pelvis, né? Então, da bacia, né? E 12 dias depois ele faleceu do nada, né? Então, imagina que a gente está esperando. Ele estava em processo de recuperação, tinha trabalhado até 9 horas da noite do dia anterior, de cama, mas ele estava em total atividade, né? Então, foi mais duro do que... Claro, não vou comparar lutos, mas a perda que você prevê, a pessoa já foi internada, está entubada, ou uma pessoa que está com câncer, você já tem uma previsibilidade. Agora, a perda repentina, ela pega as pessoas desprevenidas e você tem que aprender a lidar com a coisa em 5 minutos. Né? Então, foi pesado. E foi o que você fez. Foi o que eu fiz. Né? Que você, 5 minutos, né? vamos lá. 5 minutos assim, vamos, olhou assim, falou, pô, Sim, e saí. isso aqui, ô Aí Benilson? são os nossos... eu tenho Olha 2 aqui. filhos de sangue, 5 de papel e essa criançada toda, né? Mas cadê você? Isso que eu ia perguntar, cadê você? Não tô te vendo. Tá tirando a foto, quer ver? Deixa eu ver. Ela deve estar lá em cima. Ou tá lá em Foi o cima. lançamento do Foi o Desamor? lançamento do 3º livro, do Não, Desamor. foi do Desamor. Não. Não, do segundo livro, tá aqui, ó. Ah, tá, o livro tá aí. Mas criançada aí. Todos seus alunos aí, Vedrano. São alunos de escrita, porque a gente conversa sobre escrita todo dia, né? Ah. A gente conversa sobre escrita todo Ah. dia, né? Então, Tanta gente queria. Tudo comportado aí, né? Né? Cada um seu modo, tudo todos belezinha. fofinhos. Tudo belezinha esses alunos aí, hein? Que bacana, no fim, muito são legal. todos alunos, né? Muito legal. A gente ensina a escrever, a gente ensina... Às vezes a gente senta para conversar, né? São alunos também, mas de outro jeito, né? Muito legal, muito bacana. Essa é a molecada da Academia Jovem, né? Sim. Do lançamento Ah, é? do segundo livro. Academia Jovem, foram 3 livros. São O primeiro, Cristóvão. que nós lotamos a sala de chá do Toriba. Legal, hein? Aqui foi o segundo, foram mais de 300 pessoas participando com a gente nesse dia. Foi no São Cristóvão. Foi no lá São no- Cristóvão. E o 3º livro, nós tivemos lá no Plátanos, onde era a Univap, né? Também salão cheio.
e umas gracinhas. E vem mais livro por aí, né, Benilson? Vem. Sempre, Deve vir mais sempre uma né? história de vida aí, história... Não, e Sempre ela- aprendizado. Não, você não sabe o que é essa mulher no dia a dia, porque ela Como é que é revisa- essa ela mulher no revisa- dia a dia? Vamos lá, Ela Tribuneiros. revisa livro, ela faz Vamos lá. o prefácio, ela faz a apresentação, Ah, é? ela corrige. Hoje mesmo estavam falando do livro da Bruna. Então, Ela não para. você perguntou se eu durmo, às vezes É. não. Então, o que acontece? Uma coisa que, apesar dessa mudança radical de 360 Sim. na minha vida, obviamente, o primeiro período, pelo menos os primeiros 6 meses, eu era a pessoa que estava dentro da loja, das 8 da manhã às 9 Hoje da você noite. já não fica lá na loja. Eu tenho meu escritório na loja, mas eu tenho meu escritório em casa. Então, eu estou trabalhando, estou em Sim, contato mas com a equipe tá- inteira, mas eu não estou na frente de loja, né? Eu estou nos bastidores. Está com fazendo atendimento administrativo. campeão lá, viu? Que Muito bom, que bacana, bom. tá? É, Você se eu não passa tivesse, lá, eu ela falava. fala isso, mas às vezes você passa lá Eu, na frente, ela tá não, lá. mas Às vezes eu tô mesmo. eu tenho que ver, eu preciso de desconto, né, meu? Uns descontão lá, entendeu? O cliente, entendeu? Eu já tô... Aliás, né? a gente tem feito, isso é uma mudança grande para nossa É. loja. Primeiro nós passamos a fazer propaganda, né? A partir Sim. de que mês que foi, Douglas? Setembro? Novembro. Ah. Novembro nós começamos com as nossas primeiras propagandas aqui neste Aham. jornal Sim. Tribuna, né? E aí a gente começou com uma movimentação grande de campanha de promoção. Todo dia tem uma. Você Então, deu uma revolucionada sim, lá, sim. né, na loja. a dinâmica é outra. Você tem até umas histórias, porque tem até uma ideia, não sei se você já... Vou dar um spoiler aqui também do que vai acontecer, ou que já aconteceu, mas também assim de entrega, como é que tá? A gente tem entrega desde sempre, mas a gente quer fortalecer, Fortalecer isso, porque o a nosso entrega. trânsito de campus nem sempre colabora. Às vezes a pessoa não está É só ligar lá? de Fala o telefone aí, Sim. rápido pra gente. 3664-1480, pode ser pelo WhatsApp, tá? Pode entrar pelas mídias, agora nós temos Instagram, Facebook, e o WhatsApp também com as propagandas do dia, as promoções. Olha Tem e Arca um de Noé. videozinho indicando o caminho. Que legal. Olha, o Oia e Arca de Noé, essas lojas, elas não vão fechar, elas estão sempre abertas para te atender. Aliás, eu conheço gente que quando o OIA fechou, falou o negócio da pandemia é sério mesmo. É sério, não é? Fechou, O OIA tá fechado. Muito bom, muito ai. bom. Olha, faz parte de comissão julgadora de concursos literários também, participa das reuniões das academias de letras, é uma das líderes regionais das academias de letras aqui no Vale do Paraíba, a Adriana. E Por isso que eu falei que era o maior nome da cultura de É? Campos do Jordão. fala o nome aí. Adriana Maria Russo Moisés, o resto você fala. Harger. Aê, agora Ó, acertou. que bacana. E presidente da Academia de Letras, Adriana Harger. Recentemente aí responsa. teve aí um manifesto, né, a favor aí da questão que está envolvendo aí, tá nas mídias nacionais, também foi republicado pelo jornal A Tribuna, no Vale do Paraíba, enfim, sobre a questão da casa, é isso, Benilson? Casa da Museu, Casa da Xilogravura. Xilogravura. Museu Casa Da xilogravura. da Xilogravura. E aí, como é que foi esse manifesto? O que aconteceu? O que está acontecendo? Dá Para um que ele briefing serve, pra né? gente. Qual é o objetivo dele? Sim. Primeira coisa, a academia, eu entendo dessa forma, e é isso que eu proponho hoje para nós todos, acadêmicos e comunidade. A academia, ela não pode ser apenas um grupo elitista que se fecha para uma reunião a cada 3 meses, ainda que com conteúdo, mas que seja isolado. Nós temos obrigação de levar esse conhecimento, que nós temos pessoas de nível intelectual altíssimo, que tem muito para oferecer, e isso tem que ser aberto para a comunidade. Ou seja, a academia tem que se integrar à comunidade, a comunidade poder saber que a academia é acessível. Então, o primeiro movimento é esse, de integração, né? A academia, um dia eu cheguei ao postinho do meu bairro e a atendente veio me receber e me disse a seguinte frase, aquilo me impactou, eu guardei essa frase comigo. Adriana Harger, a nossa representante na academia. Eu achei o máximo, por quê? Fiz meu papel. Deixa eu só falar uma coisa. A gente entrevistou o Carlos Alberto Machado aqui outro dia
E aí eu falei Postinho. Grande doutor, Eu falei maravilhoso. Postinho, ele quase jogou o microfone na minha cabeça. É como- unidade básica de saúde. É que postinho É verdade. é uma coisa querida, né? É o postinho, É o Inho, é né? carinhoso, É é, carinhoso. o belezinha. Se o Carlos É Machado, o belezinha dos alunos. nosso amigo, aliás, meu vice-presidente na academia. Foi- Se ele estivesse Depois você aqui, A fala da sua entrevista, diretoria. a entrevista foi Vou falar. fantástica. A Sim. entrevista com ele, com o Dr. Carlos, assim, nossa, foi uma aula. Aí não Adriana. poderia Nós aprendemos falar que Postinho postinho. não é Postinho. Nós Mas aprendemos só que entre nós aqui é postinho. Postinho. É. Então, e é uma moça muito assim, prontamente, é nossa representante na academia. O que isso representa? Campos do Jordão conseguiu que a academia estivesse também na comunidade. Então, nós interagimos. Quando eu vou para as escolas e que eu levo os projetos, ou que nós somos convidados a palestrar no Instituto Federal, no SENAC, na Interação, Nas feiras literárias. nas feiras literárias, lá para baixo, nós estamos levando a academia para a comunidade. A partir disso, a gente tem o elemento das metas, dos objetivos, o que a academia deveria fazer. Nós somos uma instituição que visa a fortalecer o que é cultural, o que é artístico, o que é intelectual, o que é histórico, né? E suas vias. O museu é isso. O museu, ele é a identidade histórica. No caso do Museu Casa da Xilogravura, o próprio prédio em si, né? É um documento histórico. Onde nasce Campos. Peraí, tá vendo Orlando ali, ó. Esse é o Orlando. Meu falecido esposo. Onde é que vocês estão aí, Adriana? Aí nós estamos em Nova York. Bacana. Muito bem, vamos voltar? Muito legal, vamos lá. Falar, então, de museu é falar da história local, mas também da história nacional, da história da humanidade. O Museu Casa da Xilogravura tem obras não só de jordanenses, do próprio Joaquim Correia Sintra, como da região dos brasileiros e de artistas internacionais. Então, nós estamos falando de um museu que colhe e acolhe obras que representam Sim. toda uma dimensão de cultura e arte. E precisa ser valorizado e respeitado. E qual o imbróglio disso aí? O que rolou aí que está uma discussão tremenda com relação à questão aí Assunto do seríssimo. prédio, do acervo, um acervo fantástico? 8.000 obras de 1.700 artistas. Olha só. O professor Costela, desde há 20 anos já, ele vem se organizando para que o museu continuasse existindo após seu falecimento. Como ele tem problemas de saúde, então ele se Tá mobilizou. com quantos anos, Benilson? 80. 80? Se mobilizou para que esse patrimônio ficasse na mão de uma entidade que pudesse geri-lo, aberto ao público, com acesso, com gratuidade, né? E há 20 anos foi feito um acordo entre as partes, né? Estavam todos acordados, e isso foi documentado, que o patrimônio do museu e o local, o imóvel, ficaria para a USP. Sim. Dado o momento de saúde do professor, ele decidiu entrar em contato com a USP novamente para fazer o procedimento que não fosse após sua morte, mas que já fosse passado para a USP nesse momento. Até para poupar a esposa, né? Sim, Que é a Leda. que é a Leda. Considerando isso, vamos já passar o museu para a USP, está tudo certo. E aí a USP disse que não queria mais o museu, porque eles não têm outros elementos, não têm cursos em Campos do Jordão nem na região, e que, financeiramente falando, eles não teriam mais como Ou seja, abraçar o a museu. USP decide aceitar a proposta, E depois 20 recua. anos depois muda o reitor fala, não quero mais. Mas a USP está acima não é? A Tecnicamente, entidade tá acima do reitor. tecnicamente é uma Isso, entidade, né? A USP está acima de exatamente. todos os reitores, na verdade, né, Exato. Adriana? Essa doação, Sérgio, gerou um processo. Não é assim. Não, claro. Quero. Ah. É como a Adriana. A Adriana ela é presidente da Academia de Letras, mas o coletivo está acima da vontade pessoal dela, penso eu. Então, o que a Academia de Letras decidiu há 20 anos, ela tem que acatar hoje. Sim, Claro. claro. Ou então muda-se. Porque senão a cada mudança de presidência
tem uma nova perspectiva, né? Muda Não tudo? tem como muda tudo. Não, Então, Cada quer mudança de prefeito, a cidade vai mudar Exatamente. as leis. Sim. As leis têm que permanecer acima dos desejos individuais. Sim. e esse manifesto tribuneiro, essa carta da Academia de Letras, vocês podem encontrar no Tribuna, no jornal A Tribuna, que está lá na íntegra e tal. E tem lá o carimbo da nossa presidente lá da academia. Sim. Adriana, então, nós apoiamos isso. e essa manifestação da academia ganhou uma repercussão nacional, não foi? Esse material saiu de nossas mãos aqui, veio tanto agora, né, vai ser publicado, foi publicado, né, no Tribuna, foi para o Vale, então essa carta está circulando. Em diversas mídias, nas Importante. mídias também digitais. Publicação dessa carta também no Linguagem Viva, que é da nossa acadêmica também, a Rosani, a Bula Dal. Ou seja, esse suporte, esse momento de suporte ao museu, de apoio ao museu e de contar para a comunidade o que está acontecendo, de maneira que a gente consiga, que o professor ache novos caminhos e entenda as questões com a USP. Então, nós conseguimos levar essa informação mais longe, chegando até o Nordeste, né? Chegou ao Isso é Recife. muito Sim. bom. Ô, Adriana, e o Recife. professor Costela é um dos fundadores da academia. Eu não chamaria só de um dos fundadores, ele é um dos membros que pensaram a academia no início. Perfeito. Né? Então, mais importante ainda é que nós, por proximidade de entidades, né, possa acolher. E aquilo que você falou, ou seja, a academia não fechada em si mesma, mas conversando e interagindo com o seu entorno. Fantástico. Exatamente. Então, interagindo com o museu, com as outras entidades que podem nos ouvir e responder ao museu, com as outras pessoas que vão se interessar pelo assunto, vão saber a respeito do museu e que virão visitar, que é um museu incrível, né? Sim. Quando eu tinha 5 anos, eu já ia ao museu visitar. Professora Adriana Hagler, presidente da Academia de Letras de Campos do Jordão, empresária, mulher de garra, coragem. Você sabe, Adriana, conversando com você, nós já estamos aqui chegando naquele finalzinho. Você sabe que conversando com você, professora, a gente vê que a senhora foi uma professora boazinha, viu? Acho que é belezinha desses alunos aí. Eu acho que a senhora não pegou muito no pé dessa galera, não, ou pegou bastante aí, mas olha, delícia de papo, fantástico aqui. A gente, Tribuna Cast só tem a agradecer, né, a essa aula, e tem tanta coisa para a gente ainda desenvolver, né, porque eu já vou aqui me antecipar, antes do Benilson fazer as suas considerações, que eu quero que você volte. Nossa, a gente tem muito, né, assunto ainda. para a gente conversar, para a gente prosear mais aqui, falar sobre literatura, mas falar sobre vida, falar dos seus empreendimentos, falar de como você está aqui, correndo nessa cidade, né, com tanto trabalho, as atividades, e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu tenho certeza que os tribuneiros estão adorando isso e vai querer que você volte. Até porque ela tem uma visão sobre Campos do Jordão Exatamente. muito interessante. Saber das histórias, né? A visão que ela tem sobre a cidade é muito bacana. Saber dessa história aí do Hotel Vila Inglesa, saber dessa questão de toda essa construção aí, de tudo que se move a Campos do Jordão, né? Benilson, Oi. e aí? E aí? E aí que... Uau! Eu tenho uma última pergunta a fazer para minha cara Faça. Adriana. Faça, Benilson. Quando você estiver frente a frente com Deus, o que é que você vai dizer a Ele? E já é a sua mensagem que eu gostaria que você olhasse para a câmera e em cima da pergunta do Benilson, Boa que pergunta. você Ótima pudesse pergunta. mandar uma mensagem para a sociedade, para Campos do Jordão, para o Brasil inteiro. Bom, eu entendo que a cruz ela nunca é maior do que a gente pode carregar, mesmo que a gente ache. Essa é a primeira questão, né? Segundo, que sempre vai ter alguma coisa para aprendermos com aquilo que acontece com a gente. Então, ainda que em alguns momentos eu quisesse frente a frente com Deus dizer, passou um pouquinho do limite, podia ter sido mais levinho. Ao mesmo tempo, isso
a trajetória, as possibilidades que Deus me deu de construir tudo isso faz com que eu seja uma pessoa melhor, uma pessoa que pode fazer, que pode seguir em frente, que pode construir e que chega lá na frente e diz, deu certo. Então, o que eu digo ainda que haja dificuldades, vai que vai dar certo, mas tem que pôr força, vamos lá que vai dar certo. Tenho mais uma pergunta. Eu vou falar 2 nomes e eu quero dizer o que eles representam para você. Arthur e Alex. Ai, os meus fofinhos. Olha, o Arthur, ele, quando nasceu, isso é um outro assunto para a gente tratar em outro podcast. Porque não acabou ainda. O Arthur, quando nasceu, ele nasceu com uma questão de ordem física e, em função disso, ele precisou passar por uma série de cirurgias na vida dele. E todos os dias, né, que ele está comigo, agora ele mora longe, mas mesmo por telefone eu digo, você me fez uma pessoa melhor, porque eu precisei aprender a lidar com coisas que eu não sabia lidar. Então, a primeira coisa. O Alex, em outra perspectiva, ele me ensina outras coisas que me fazem buscar em mim outras possibilidades, outros modos de pensar. E esse meu processo de reconstrução pós-luto, ele perpassa os meus filhos, né? A gente se reconstrói e a gente olha para eles e diz, que bom que vocês estão aqui, né? E uma coisa que foi muito forte nesse período desses 3 anos e meio, ainda que em algum momento eles estiveram e estão fora da nossa casa, mas não fora do nosso núcleo, nós somos uma família. Quando um chorava, o outro ia lá e dava o suporte. Quando o outro caía, o outro ia lá e levantava. Então, a identidade Arthur e Alex comigo é de coração, é de você saber que o outro está ali e você vai cuidar dele, e ele vai cuidar de você, e é de vínculo. Isso é fundamental. Tribuneiros de plantão. Deixou isso, aqui gente. os estúdios aqui do TribunaCast. Eles são meus amores. Emocionados, né? Sabe assim, fascinados pela professora Adriana, sempre professora Adriana Hager. E eu tenho certeza que você aí do outro lado aí aprendeu bastante, né? Pelo menos um bocadinho, né? Com a nossa professora aqui, nós aqui também, né? Com essa aula de vida, de resiliência, de perspectiva, de força, de garra, de fé. Você aí que está do outro lado aí, que você está reclamando da vida, não está fácil. A situação não é fácil para ninguém. Cada um tem problemas, né? Problemas grandes para resolver, né? Problemas de ordem familiar, de ordem financeira, seja o que for, né? Mas eu acho que aqui, neste momento aqui, você que está aí, eu acho que você está pensando, né? Primeiro, eleva o seu pensamento lá para Deus. É o primeiro passo. Ele sabe o que vai fazer. Tenha fé, ore, peça, né? Mas faça, porque a Adriana fez. Tribuneiros de plantão, até a próxima terça-feira, com mais um programa sensacional como foi esse com a nossa professora Adriana Hager. Um abraço.